Alô, bora! Terceira parte da revisão da vitória no torneio da WPA no 33, que deu quase 15 capitas. Vamos continuar a partir da mão 200. Então, valete 8, early position. Não vamos abrir. Isto também não vamos defender. Tudo na base de folds. Isto não é uma grande dúvida, mas às vezes os jogadores exageram na quantidade de AX off que abrem no cutoff e AX no off. Eu já confirmei, não é um open. Às vezes eu tenho tendência, quando estou a fazer alguma revisão, tenho sempre assim um instinto um bocadinho mais loose e parece-me que estou a falhar muitos opens e não sei o quê, mas pronto, fui ver para o descargo de consciência. Abrimos valetes. Não há dúvidas até aqui, a Big Blind defendeu. Se a CB está pequeno neste flop, o CB está no range todo, partindo de uma range bastante forte da early position. Apesar disto já ser uma fase avançada do torneio, ainda não é uma fase super deep, creio eu. Por isso, achei que o meu adversário ia raisar bastante os seus top pairs. Quando ele dá só call, eu começo a achar que o range dele já não inclui muito uma dama. Por isso, achei que os meus valetes ainda teriam por onde apostar neste turn. Eu fui para meio pot, ele deu outro call. River, já fiz o meu trabalhinho, shake. E ele mostrou às 6. Esta deixou-me curioso. Quando eu fui ver o que acontece nesta board, off flop, temos uma range bet, tranquilo. Quando apostamos pequeno, de facto o nosso adversário tem muito check raise com os seus top pairs. Por isso nesta parte acho que estou bem. Ao turn, depois o que nós vimos, a primeira coisa que eu vi quando estive a preparar esta sessão de estudo foi que o size que o Solver usa, mesmo contra um stack size pequeno, é de 75. Por acaso não foi algo que eu pensasse que fosse assim. Eu usei 50 in game, então substituir por um size 50 eu acho que também não vai fazer muita diferença em termos de EV, na verdade, porque eu consigo gerir o SPR perfeitamente para o River na mesma. Vemos que valetes não tem muita bait, mas 10 e 9 é uma bait pura. Então, apesar de eu ter executado mal, eu acho que o conceito está cá, que é estes mid pocket pairs, quando o flop não vai check raisado, são para apostar, basicamente, e para cobrar o mais que podemos a um 8. Pronto, provavelmente aqui valetes, se calhar podia bloquear alguma coisa que continuava do lado de lá, e os 10 e os 9 menos, e por isso beneficiam mais da bait. Mas a ideia aqui é que quando o nosso adversário não check raisa, a quantidade de top pairs no seu range diminui bastante. Isso faz com que a força relativa dos nossos mid pocket pairs aumente mesmo muito, e por isso o turn pode perfeitamente ser um segundo barril aqui. Ainda a título de curiosidade, achei interessante ver como é que eu queria proceder em termos de bluffs ao turn, e aquilo que me chama mais a atenção, pelo menos a mim é uma coisa que eu tenho tentado melhorar no meu jogo, e também tentado ajudar os meus alunos com isso, é que o Solver, por exemplo, não bluffa à esquadra e não vai puro com a esquina, ok? E depois aparece puro com mãos tipo Rei 10. Aparece puro, praticamente puro, com mãos tipo Rei 9. Por isso é interessante de ver que ele vai para estas aqui sem equity, ao contrário desta aqui, que poderia ser um segundo barril bastante intuitivo para a maioria dos jogadores, mas ele prefere realizar esta equity. É claro que também é uma mão melhor aqui, e vir um bocadinho mais abaixo no range, mas vir mais abaixo no range que tem melhor performance contra o range de call. Por isso o Rei 10 e o Rei 9 vão ter muito melhor performance contra os possíveis calls, e partindo do princípio que essa foi a premissa desta jogada, que ele já não tem top pairs porque não check raisou, então sobra muito o 8, um duke ou um mid pocket pair para poder dar call, e Rei 10 e Rei 9 pelas overcards, essa parte do range, performa muito melhor que um à esquadra, por exemplo. Então achei interessante ver isto e falar-vos também um bocadinho disto.
Alright, ele apresentou o seu A6 que eu achei meio loosey-goosey. Ok. Requadra defendemos, normal. Check, bet grande. Contra bet grande eu acho que não vou querer inventar aqui. Simplesmente foldei, ainda para mais com um jogador por falar. E este jogador pode ter tipo, desde 6-6 a 10-10 a as ou a flestros melhores que o meu, por isso não valia a pena. Dada também a demonstração de força por parte do nosso amigo no meio da pista. Levou com o check raise e foldou, o que eu achei interessante, mas o meu requadra aqui larguei. Isto são folds. Open raise folds. Folds. Esta fiquei na dúvida, achei interessante. Passa-me sempre pela cabeça fazer squeeze do Nolly neste tipo de spots. É claro que à medida que avançamos no torneio temos que ter mais cuidado com este tipo de cenários. O jogador que fez open raise é o jogador a puxar para o tight, então isso inclina-me mais para o fold neste caso. De qualquer das formas eu fui confirmar. Numa primeira fase fui ver o spot em chip EV e as balete já não é uma mão até das mais frequentes neste spot. O que quer dizer que em ICM foi que eu fui testar depois, com cerca de 10% de field left, a Asbalete off praticamente não entra neste spot para uma distribuição de stacks ali nas 30 efetivas. Pronto, que não é que eu enfrentei um jogo, mas achei que representava bem o conceito. Por isso, muito mais às dama neste tipo de spots do que às balete, ok? E é importante perceber que às balete é um fold, nem sequer é um call. Achei interessante aqui. Isto até partindo de um range de open raise de cerca de 18%, que um jogador com características tight, eu não sei se vai seguir a 100%, pode ter que falhe nestas, pode ser que falhe nestas, certamente falhará no Senaquina, pode não abrir, por exemplo, o As do Suited ou o Rei de Suited, o que quer dizer que eu acho que o Asbalete de facto não performa muito bem neste tipo de spots. Depois acabou por correr bem porque havia ali uma melhor em jogo. Por baixo dama, tribete na all-in. Este foi outro spot muito interessante. Neat! Então, em que eu decidi fazer logo fold. Eu acho que estes spots são altamente underbluffados porque as mãos típicas do range de tribete bluff são normalmente mãos com um aspecto bastante jogável e os jogadores tendem a fazer flat e não tribete com essas mãos. De qualquer das formas eu fui ver. E então, contra um low jack, este é o range de tribete da small blind. Então o range de tribete da small blind vai incluir dama valete off, vai incluir rei quina, vai incluir rei 7, vai incluir dama 9, rei 9, 10 9. Eu na prática não sei se ele tem estes bluffs todos. Aquilo que eu sei é que ele tem lá damas e provavelmente valetes e as-rei e reis e ases. Agora, aquilo que eu também tenho a certeza é que ele nunca tem frequências de connectors, ele não tem frequências destes reis suited garantidamente, e garantidamente ele não tem dama valete off. Eu não tenho a certeza se isso é suficiente para que a minha mão se transforme num fold, mas este spot é underbluffado quase de certeza. Pronto, não está muito bem no âmbito destes vídeos eu ir para a HRC andar a fazer grandes simulações, mas assim de cabeça, olhando para este range, pareceu-me que o As-Dama não estava em muito bom estado contra o range de tribete assim que lhe retiramos parte das tribetes bluffs. Não sei se isso faria com que a minha mão passasse a ser um call ou passasse a ser um fold. Aqui a mão mixa cliques, mixa all-ins, não sei muito bem porque é que ele faz este clique non-all-in, engraçado. Tem um ou outro call. De qualquer das formas, não tem. Pronto, não é uma mão incrível para o spot, mas isso foi logo a primeira sensação que eu tive. Anyway, um pipo abaixo, as baletes já é tipo snap fold. O que quer dizer que vindo de um range underbluffado, as dama off provavelmente não está em tão bom estado como possa aparecer aqui no solver. Isto já numa simulação, pronto, após o ITM. Não tenho bem a certeza desta. Normalmente este tipo de spots num torneio vanilla in-game
onde eu estou a sentir que estou bem posicionado na minha mesa e no field, eu tendo a overfoldar e aqui, pronto, foldei. Acho que já não é a primeira vez que eu nido às dama. Claramente tenho alguma coisa contra esta mão. Ok. Nada a dizer. Também nada a dizer. Quadras. Achei que era ok chovar. Os blinds entretanto tinham subido. Tinha perdido umas fichas. Este jogador era bastante ativo. Em um capa-mãos estava a abrir bastante em todas as posições. Por isso este aqui foi no-brainer. Confirmei no solver mais uma vez por descarga de consciência. E quadras está bastante presente no range de all-in. Desculpem, será que não é esta? Se calhar já falei aqui alguma mão que vos queria mostrar. Não, acho que não. Acho que é esta. Ok. Tudo ok. Acho que foi a melhor distribuição que eu arranjei. Foi esta. E contra este range luz é tranquilíssimo. Alright, 9 quina, bot 9, nada, dama 9 não open. Quina quadra não. Contra sizes pequenos, se calhar dava para fazer aqui alguma coisa. Um shake raisezito maroto. Contra sizes grandes, simplesmente um fold. Esta aqui, eu fiquei na dúvida como é que havia de jogar isto. Esta joguei claramente mal. É um spot em que temos que desenvolver uma tribet non-all-in e eu decidi fazer simplesmente shove. As é claramente um overplay, um overkill gigante na mão. Não sei muito bem porque é que fiz isto. Tipo, sei lá, certamente não é por medo, porque nesta altura isto não estava a pagar nada. Mas achei que provavelmente tipo, a tribet non-all-in neste spot seria, para este stack size, um bocadinho face-up em relação ao meu range, porque não é um spot fácil de construir bluffs aqui. E então provavelmente foi por isso que eu não quis dar muito nas vistas, digamos assim. Este spot que eu encontrei aqui, pronto, o hijack dá open, o botão dá call e nós temos cerca de 27 BBs na small blind e pronto, claramente vemos que paletes mais e as melhores mãos suited estão prontas para fazer esta tribet non-all-in. As restantes mãos, as boas mãos suited que fazem foldar open raises off-suited de lado de lá, iguais ou melhores, são shove. Estas aqui são boas mãos off-suited, recebem call de pior e têm uma boa equity quando recebem call dos pares e assim. Também stackam. E há muito poucos calls neste spot. Só umas coisinhas assim, tipo pocket pairs baixos para realizar e AX suited ou outros para ver se estamos um flashzinho. Claramente aqui joguei mal. Tenho é que aprender a desenvolver este range de tribet non-all-in em vez de simplesmente fazer shove. E é um bocadinho de overkill neste tipo de spots. Acabei por desperdiçar uma boa oportunidade. Anyway, um bocadinho em minha defesa, achei que este jogador aqui no meio podia flatar mãos fortes, porque ele não está nada interessado em jogar um pote grande contra este jogador do hijack, por isso é um spot em que eu acho que ele vai ter, comparativamente com situações iniciais no torneio, com aquele chip EV puro, achei que ele aqui ia aparecer mais vezes com 9s, 10s e até valetes, até o as-dama, e depois contra a minha stack poderia dar call. Mesmo assim, eu não acho que isso seja justificação suficiente e por isso não sou nada fã da forma como joguei estes ases. Acabei por receber os folds. Ok. E é só agarrar, finalmente, agarrei um as-dama. Bora. Acho que eles vêm para ganhar, não é? Ok, isto são tudo folds. Nada a dizer. Esta foi boa, pá. Não há dúvidas na forma como eu vou jogar a 10-10. Pink. Só assim é que conseguimos ganhar torneios. Só assim. Quadras abrimos. Call. Eu sei que, heads up, este spot tem bastante C-bait, porque é um spot em que o cutoff abre os 9s off-suited e o botão não flata 9s off-suited e por isso o cutoff tem vantagem. A Big Blind, eu achei que era tipo de género range morto,
particularmente porque o Duque e o Terno conectam um pouco, então decidi ser betar. Ser betar meio pote neste spot parece-me ok. Eu sei que heads up o size é um bocadinho maior, tenho essa ideia. Multi-way achei que não era preciso tanto, até para não me isolar demasiado caso a Big Blind desse algum tipo de call. E depois acabei por receber full do botão e call da Big Blind. O turn vamos basicamente abortar, check e River ele decidir para pequeno. Eu acho que como ele está multi-way já tem muito pouco terno X. Como eu aposto contra 2 ele já tem menos terno X que possa ser a bloco aqui ao River. As quadras bloqueiam bluffs, não é? Tipo aqui na quadra, de um possível à esquadra, de um C na quadra. Então achei que não era grande coisa para ir ao colar. E assumi que ele tivesse simplesmente um 9 ou uma coisa tipo, sei lá, Rei Ballet Backdoor. E decidi usar este size e foldei. Ok. O walk é sempre bom. Abrir os 8. Fazer essa bet pequena. Estou a fazer range bet nesta board. Não há muito que se lhe diga. Abrimos às rei. Bet curto deste amigo. Vamos pô-las no pano. Aqui também não há muito a fazer, é aceitar. Call ternos. Check. Esta achei interessante porque, primeiro, a linha de check não é muito comum nesta board. É uma board bastante favorável ao jogador IP. Mas isso é uma coisa que acontece mais em XPV. Assim que há um bocadinho mais de ICM, claramente é natural que apareçam aqui alguns cheques. Porque, sei lá, ele não quer apostar muito dama 7 suited. Não quer apostar muito nobres, certamente. Não quero apostar sei lá, valete 9 off ou valete 7 suta também. Por isso é ok ter cheques aqui. A minha dúvida surgiu primeiro ao turn, no sentido de será que eu quero começar a transformar ternos e fazer foldar todos os pocket pairs entre a quadra e o valete que ele vai ter? Cenas, 7, quinas, 8, 9. E depois o facto de ser copas é fixe para mim porque eu tenho o terno de copas e então se vier um terno nunca lhe dá flush. Acabei por não apostar. Depois veio o terno ao River e eu queria só confirmar se o size que eu usei estava ok. Eu usei overbait e ele foldou. Então o que vemos é que ao turn estamos interessados em utilizar uma estratégia polarizada. Essa estratégia polarizada não inclui ternos, ok? A estratégia ao flop de facto não tem muito cheque. Os cheques que tem na prática não incluem muito o tal target que eu achava que poderia ter ao turn. Isto é um bocado na teoria, na prática contra o field eu acho que poderá ter, por isso acho que a minha ideia não era completamente descabida, mas vemos pelo solver que o checkback dele não vem muito desta parte do range, vem mais desta zona, do tal dama 7 e valete 7. Por acaso não tinha visto isto, tem cheio. Também vem do as dama, também vem do as valete, claro, vem dos reis que eu overbloqueio um bocadinho. Mas é uma board que se pode fazer mesmo muito a c-bet e a sizes grandes, por isso é que eu até estranhei quando ele não a fez. Então turn, check e river dá perfeitamente para usar overbet. Okay? Dá para termos bets muito pequeninas, com a nossa parte mais média, que neste caso vai ser a dama. O valete não quer apostar, e depois o rei e melhor já começam a gostar de utilizar sizes maiores, e então aqui pronto, os ternos gostam bastante de ir para um size grandalhão. Não recebemos call. Esta não vamos jogar. Um as valete, este agora sim de tribetar. Tranquilo, 7-9 fold. Dama 10 fold. Vá lá, abrimos. Call. Temos bet pequena. Também me lembro deste spot. Este não revi porque simplesmente executei um exploit. O jogador decide fazer check raise. Este jogador em particular, eu tenho uma amostra relativamente ok. É um jogador bastante estranho porque é um jogador que gosta muito de abrir, mas depois é um jogador a puxar para o passivo pós-flop. Na amostra que eu tinha dele, ele tinha check raise na Big Blind uma vez em 28 oportunidades e eu achei que era tight. E achei mais uma vez que a minha mão nunca é uma mão com a qual eu vá bater o pé.
não é uma mão que vá melhorar muitas vezes, por isso achei que não era grande coisa de continuar, não era um spot fixe para mim, até porque eu estou com uma stack bastante confortável nesta mesa e não acho que seja de bater o pé nestes spots que vem o meu EV no torneio. Não foldei, tranquilo. Tight is right. Eu estou a tentar pôr o Tight na moda outra vez. Errei. Ok, agarrar o curto, também não tem muito para ver. Set turn fold. Agarramos turn no cutoff. Tranquilo. Se estamos bem. É assim que se ganham torneios. Ele manda logo grande, nós já estamos a esfregar as mãos. Call, a board parece-me seca o suficiente para não estar muito preocupado em sofrer qualquer tipo de sackout, porque na prática é do estilo, aí é uma Agiti, por mais que cobrar dos flash draws, não há muito para cobrar dos flash draws, certo? Porque ele vai sempre realizá-los, particularmente quando ele tem um flash draw daqui, é sempre um flash draw bastante decente, ele nunca vai foldar a raise, então tipo, eu não tenho que proteger dessa parte, eu estou muito mais interessado em permitir que ele faça merda para falar português com uma mão que se pareça com rei valete off uma espada, sei lá, uma coisa tipo valete 9 de ouros, que ele vai começar a querer tipo algumas vezes blafar já ao flop, um as quadra de copas, pronto, prefiro muito mais que ele seja agressivo com essa parte e dar-lhe um bocadinho de espaço. Depois ao turn, incrível, nada a dizer, ele continua a apostar, nós call, ao rei valete, ele chavou, nós call, e reparem que tipo, se eu tivesse realizado o flop, provavelmente não tinha apanhado esta mão. Esta em particular, acho que sim, porque pronto, ele tem o as de espadas e as overcards, backdoor equity para straight em cima, ele muito provavelmente continuava. Mas se ele tem esta, podemos perfeitamente imaginar que ele tinha uma daquelas que eu fui enumerando. E se calhar uma parte dessas ele foldava e assim, pronto, consegui a stack toda. Muitas vezes acho que os jogadores esquecem que uma porção do EV das nossas mãos também vem de agarrarmos bluffs, mas para agarrarmos bluffs temos que permitir que o nosso adversário os faça, e muitas vezes eu vejo alunos meus a simplesmente isolarem-se contra a porção forte do range dos adversários, não lhes dando espaço para eles bluffarem, e hoje em dia cada vez mais o jogador médio é agressivo, e por isso precisamos de lhes dar um bocadinho de corta nos spots corretos, então há que os deixar bluffar. Ok, isto não vamos jogar. Esta estamos. Esta foi outra mão interessante. Abri. Fez-me lembrar um bocadinho aquele as 7 suta de uns vídeos atrás. Gostei. Eu dou call. Disse bem. Veio o 10. Eu no 10 fiquei naquela. Ele tem um stack size assim mesmo bonitinho para eu fazer aqui 6 BBs e ele chovar todas. E eu ficar num spot um bocado mau. Então, as 8 é um combo draw simpático, mas eu achei que não era bom o suficiente. Achei que estava mais interessado em coisas tipo as rei, as valete, type hands, né? E fui de check back para esta. O Salvador por acaso não concorda. Fui para check back e depois ele mandou uma BB e eu foldei. Então eu fui espreitar este spot também ao Solver. Então, off-flop, a parte do low jack se vai estar bastante, está-se bem. Eu acho que na prática, a primeira vez que eu coloquei os inputs no Solver, ele prefere uma estratégia com sizes maiores e alguns cheques. Eu normalmente da EP gosto de over se betar muito mais do que late position, porque a early position, além do meu range ser mais forte, são mais respeitados e por isso levo com muito menos check raise. E então acho que vou promover a minha própria realização de equity muito mais à vontade, se é tanto pequeno. Ele deu call, o turn veio o 10, a big blind shake e pronto. Aqui sim, já tentei executar uma estratégia parecida com este tipo de sizes. Não vou para overbets porque o turn completa, e então normalmente removo as minhas overbets quando o turn completa straights. Iria, por exemplo, num duque de ouros. Aqui o que estamos a ver é que o As 8 de facto está interessado em barrilar-se. Achei simpático. O As 7 está logo abaixo, não. Depois o As 6 sim. Depois o As quina não. Depois o As quadra sim. Depois o As terno claramente não. E depois o As duque mais ou menos. A ideia de tipo, ter algum shake parece-me ok. Quando vejo aqui o As 7, não acho que seja problemático. Vou dizer que em Chip AV, que foi como eu resolvi isto, percebo perfeitamente a ideia do As 8 apostar. Vamos agora fazer o teste.
Só fazer aqui um teste. Filtros. Fazemos foldar alguns paus, o que é sempre simpático. Fazemos foldar mãos melhores no 9, às 9, que é muito fixe. Fazemos foldar algumas damas médias, tipo dama 6 de ouros, dama quadra de ouros. Por isso percebo perfeitamente esta intenção. Acabei por não executar, acabei por não conseguir fazer isto. Check. E o turn foi a quina. Ele não tem sizes mini aqui. É preciso dar-lhe esses sizes mini para que conseguimos ter alguma conclusão em relação ao que fazemos. Aqui não vamos olhar para o As 8 porque ele não vai aparecer ao river. Vamos olhar para o As 7. O As 7 não faz nada, simplesmente folda. Eu fiquei curioso neste river com o tipo de mãos é que ele gostaria de transformar. Ele gosta de transformar, por exemplo, estas mãos assim. Ok? Uns ases externos. É simpático da parte dele. Provavelmente porque bloqueia 2 pares feitos ao river. E depois faz aqui umas macacadas com o As-Rei. Transforma aqui um Vala Nova de vez em quando. Achei interessante. Acima de tudo, o importante aqui é perceber que ao turn o As 8 pode apostar. Vou só dizer em minha defesa que quando há Bubble Factors em jogo, quando há Deep Run em jogo, quando há um bocadinho mais de ICM em jogo, eu não simulei, mas não tenho a certeza se esta mão tem um bet call tão fácil como tem em XPV e por isso poderá fazer aqui um bocadinho mais de check. Fica só essa nota para eu não parecer tão sapo. 10-6, nada a dizer. Aqui na turn vamos agarrar, fazer check fold. 10-9 fiz open raise. Não estou contente se ele chovar. Se ele tiver estar no all-in vou dar call, está-se bem. Mas nesta fase também já acho que quero ter um open raise um bocadinho mais ativo e não ir só para uma estratégia com muitos limpos. Hijack não vou abrir. Nope. Vala 8. Quando ele abre de uma stack tão curta e quando ele tem assim um perfil para o tight, achei que não era defender. Até porque isto não é PKO. As do limp. Normalmente os ases que eu vou abrir estão mais para o As 6, As 7, As 8, As 9 do que para o As Duque. Esta posso usar para limp e depois, dependendo do perfil do meu adversário, posso meter aqui uma limp raisada. Ele deu check back. Achei que sem um pau não podia começar a apostar. O As Duque é interessante no sentido de conectar aqui à volta abaixo da quadra e por isso dava um board coverage para turnos baixos, mas sem ter um pau eu acho que não tem características boas que cheguem. Então decidi fazer check. Ele também deu check. Depois ao turn, aqui é que eu acho que comecei a jogar um bocadinho mal. Assim que ele dá check back, o que acontece é que o valor de showdown do meu As Duque muito provavelmente dispara, ou pelo menos sobe bastante, porque ele já não tem uma quantidade gigante de AX no range e por isso eu passo a ter mais valor de showdown aqui. Então a minha mão, eu ainda não confirmei essa parte, posso confirmar depois, mas a minha mão provavelmente pode dar check call ao turn. Eu acabei por fazer eu bait e não sou muito fã. Ele deu call, depois ao river. O rei não é uma carta espetacular, o facto de ser pau também não é altamente, e eu achei que, ok, eu vou tentar bluffar apenas uma quadra ou uma quina teimosas ao turn, simulando que tenho um valete ou um 10, e então fiz pequeno, ele deu raise e eu foldei. Esta foi mais ou menos a minha leitura da jogada. A leitura do solver não é bem a mesma, então ao flop os ases duques podem ter bet até. Não é super dependente do naipe na prática. Isto foi check-check, veio a quina. Na quina, ele gosta de sizes ou muito pequenos ou overbets. Eu acabei por dar-lhe aqui o 77 para ver o que é que ele faria com o meu size. O As Duque, mais uma vez, não é uma mão muito usada. Agora, por curiosidade, vou ver o que acontece na linha de check e se ele fizer pot. As Duque é um puro check call, por isso provavelmente esta seria a melhor linha para a minha mão e a linha que eu tinha de executar.
acabei por apostar. Ele deu call e depois no rei de paus. Ele não tem. Ele tem algumas blocos. Ele tem algumas blocos, mas não é espetacular. Olhando para os bluffs dele a este size, o que se nota é que ele gosta eventualmente de utilizar isto com straight draws falhados baixos. Então a minha ideia não é péssima, mas a execução acho que está muito fraca e a linha está toda ao contrário. E ter um as depois não é nada fixe. Então esta vou-lhe dar uma nota má. Não estou muito contente com a forma como joguei esta mão. O ponto principal aqui é eu perceber-me que se não apostei aquela mão ao flop, ela ao turn dá um check call super tranquilo e deixo bluffar o que ele quiser bluffar e não tem problema nenhum, e depois ao river logo se vê. Fold. Esta é a última mão que eu resolvi. Recebi qual IP. Muito bem. Check. Ele apostou pequeno, que eu acho que não é um size adequado nesta board, porque a estratégia que ele quer implementar é polarizada, e com este size o que ele me está a dizer é que está a querer apostar algum range médio, e eu não acho que isso seja grande coisa. Por isso ele não está muito interessado em apostar às duque de copas ou às 7 de paus, quando eu posso ainda perfeitamente ser uma mão tipo as dama, uma mão tipo paletes, uma mão tipo as, uma mão tipo 6-6, neste spot as rei, por aí fora. Então este size indica que ele quer apostar um bocadinho a mais, ou que ele tem a construção estratégica, eu não vou dizer correta, mas próxima da correta, só que não sabe que deve utilizar um size grande, e então está a utilizar um size pequeno, porque ele não aposta a valete 9 de copas, mas aposta um bocadinho demais às 7 e quer fazer pequeno porque quer cobrar. Basicamente essa foi a minha ideia neste spot. Eu estou a dizer isto porquê? Porque eu dei check call e neste turn eu fiquei com dúvidas se podia liderar ou não. Eu liderei na prática. Ele deu call e depois ao river veio uma grande carta e eu deixei que ele deu check. E ele mostrou rei quadra de espadas, então eu fui resolver esta mão. Eu resolvi então da forma teórica. Na forma teórica o hijack vai fazer bastante check. O botão quando aposta não era este o size, eu não desloquei para colocar este size, e quando este é o size escolhido, de facto ele vai apostar de algum range médio, aqui, particularmente estas assim aqui, não é? Tipo estes valetes médios são apostados, os sizes ases baixos são apostados. Quando eu dou check call do lado do hijack com a minha mão, dar esta linha de forma pura, e dobro o valete, há leads de facto, por isso a ideia de pensar numa lead aqui não é nada descabida. A minha mão, por acaso, de acordo com o solver, não gosta nada de fazer, mas pronto, dar uma valete de copas faz sempre e era algo que eu também faria. Aquilo que eu achei foi que era interessante de ver o que é que acontecia se eu não deslocasse o range do botão ao flop para usar o mesmo size, continuar a provar algum mid-range, mas o mid-range que ele prova será às 7, será à esquina, será à externo de vez em quando e não os valetes. Acho que a maioria dos jogadores, mesmo assim, vai identificando de que um valete não é muito fixe de provar quando o adversário ainda pode ter um as. Então eu retirei os valetes, acho que tem aqui uns restinhos, mas nada especial. Eu retirei os valetes, pronto, deixei tipo vala e as vala por aí fora. E aqui claramente o que acontece é que o meu range ao turn todo ele quer liderar. Por isso tem muito a ver com a vantagem que eu tenho de trio aqui, parece-me a mim, não é? O facto de ele apostar o seu range que inclui certos bluffs e o facto de eu só dar check call com um range bastante bem trabalhado faz com que a equity desvie toda para o meu lado no hijack. E quando ele faz menos trios porque não aposta um valete ao flop, a equity desvia ainda mais, assumo eu, do que neste primeiro caso. Exato, por isso aqui desvia um bocadinho a meu favor, e não é bastante, mas desvia ainda mais neste caso, e então eu vou poder ainda mais liderar e usufruir da minha net advantage neste turn. Esta achei simpática. Depois ao river,
Eu liderei. Ele deu call. E o river foi um as. Creio que de ouros. Eu tenho outra vez algumas blocos, mas muito pouca coisa. Cheque. E ele acabou por dar check back. Pronto, que é o que é suposto ele fazer com a mãos tipo Reikina. Se ele apostar em overbait, já agora, não é? Porque esta é a grande dúvida. O meu dama valete já não está nada contente. Na árvore não deslocada, se formos pela mesma linha, é claro que eu não ia liderar arranjo aqui, atenção, mas pronto. Bet pequena, call, as. O hijack tem aqui algumas bets, alguns cheques. Então aqui é interessante de ver que se eu tiver um as, vamos embora, não é? Os valetes gostam de fazer pequenito, muitas vezes. Eu acabei por checar. Checando, ele vai ter overbets e pot. Contra pot. O meu valete 10, por exemplo, se eu tivesse nesta linha, seria sempre call. Neste tipo de spots. Mas o river já acho que é um bocadinho mais rebuscado. A minha ideia principal aqui era mesmo o turn. Ok. Vamos só terminar a ver se apareceu assim alguma mão interessante. Creio que não. Ok. Decidi não ir para a 4-bait. Isto também não é call. Ok. E esta acho que foi a última. Também não é para agarrar. Ok, perfeito. Conseguimos ver mais 100 mãos. Vamos na mão 300. Consegui trazer mais uns spots. Espero ter acrescentado alguma coisa. Conseguimos ver algumas coisas interessantes. Acho que nesta fase do torneio comecei a jogar um bocadinho pior, eventualmente. Pelo menos não estava tão claro algumas das estratégias que eu queria implementar. Vimos ali alguns erros, mas já os esclareci. Essa parte também é bom. Maltinha, deixem um comentário, deixem dúvidas, digam qualquer coisa e aguardem pelo próximo que eu vou libertando isso. Um abraço, fiquem bem.